O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu resolvi trazer uma das maiores lendas da criação de conteúdo literário desse Brasil, Tati Leite. Tatiane Leite, tudo bem? Ficou tímida, de repente? Não, é que de repente é uma das maiores lendas. Mas você é uma das grandes percursoras de falar de livro na internet. Vou negociar roupa suja aqui. Ah. Escuto todo episódio de vocês. Em 2 horas de conversa, vocês, senhora Rodolfo, não citaram o meu nome nenhuma vez na história do Booktube. Mentira, não é possível. Não citaram. Eu ouvi 3 vezes. E a gente 2 horas. Ou seja, 6 horas. Amiga, tu tem certeza? Cara, pode ser. Eu fiquei chateadíssima. E eu não usei nem aquela marca, né, do seu passado. Exatamente. Não pode falar muito alto que eles aparecem. Vai aparecer alguém aqui na porta de um boleto. Não, então, deixa eu explicar pra vocês uma coisa aqui. Até é interessante tudo que tá acontecendo aqui nesse encontro hoje, porque a gente já tinha se encontrado algumas vezes em alguns eventos, etc. A gente nunca gravou nada junto. A gente tem, provavelmente, isso é uma coisa que eu quero muito explorar aqui nesse episódio. A gente tem alguns gostos literários um pouco diferentes, alguns hábitos literários diferentes. Mas eu sinto que eu tô lentamente me aproximando, talvez, de uma vibe mais sua, exato. E eu, exatamente por essa diferença muito grande de gostos e opiniões e backgrounds, etc., eu achei que daria um papo interessante, porque eu tenho trazido muita gente que acaba consumindo coisas muito parecidas com as minhas, né? Só que o que é muito engraçado é que, é isso, a Tati ficou mais conhecida inicialmente pelo Cabine Literária, de milhões de anos atrás, que eu assistia na época que eu comecei a assistir Booktube ali por 2013, 2014. Depois disso, a gente sabe que as coisas de cada um foi pra um lado, e ela começou... você teve o Valer, um livro que você tá nele até hoje, mas você teve um tempo com o Guto, né? O Augusto Assis, hoje você tá carreira solo. Mas eu... Ferg, mentira. Exato, Ferg, saiu do Black Eyed Peas. Mas eu sempre fui criando uma imagem sua na minha cabeça, de todas essas coisas que eu fui tirando e tal, e desde a época do Cabine até hoje. Mas aí eu falei, tava contando, a gente teve um papo enorme antes da gravação, tá? A gente tá tipo 1 hora falando sobre a vida da Tati, que daria o episódio inteiro, daria pra gente fazer 2 episódios, só o primeiro falando sobre a sua vida e o segundo a gente falar sobre o livro. Mas foi engraçado porque a ideia que eu fui formando de você ao longo do tempo era uma pessoa super culta, uma pessoa super intelectual, uma pessoa que teve uma bagagem, que eu imaginava você numa casa com uma biblioteca gigantesca, e você o dia inteiro pegando livros, e a sua família o tempo inteiro, olha aqui, lê esse livro, me servindo livros com uma bandeja de livros. Vamos fazer um sarau, vamos fazer uma rodada de poesias, e etc, etc. Eu fui imaginando que era uma vida assim. E efetivamente, em algum momento da sua vida, você se formou como jornalista, e você dá aula, e você tem o canal, e aquela coisa toda. E eu fui achando que era tipo isso, né? A vida da elite de São Paulo. Eu montei assim, a vida da elite cultural de São Paulo. Tá. Muitas samambaias em casa, nem aquilo. E aí agora a Tati chegou aqui, sentou, e ela começou a contar a história mais absurda da infância de uma pessoa que eu poderia... Então, assim, absolutamente todos os meus preconceitos acabaram. Porque a Tati teve uma infância completamente diferente da minha. E assim, não vou dizer pior. Mas assim, muito mais não privilegiada do que eu tive. Porque eu já venho de uma infância de subúrbio, de dividir cama com mãe com vó, etc, etc. E a Tati me chega aqui e fala, não, porque eu morei na rua, não sei o quê. E aí eu tô tipo assim, como? Vamos lá. Então, a primeira coisa, se você quiser se apresentar pro grande público, dizer como que você foi parar... Como você morou na rua. Como você morou na rua e você foi parar efetivamente falando de livros e como que a literatura entrou nessa sua vida tão... de pouca coisa, de pouco recurso mesmo, né? Tá. É engraçado que eu tenho uma amiga que, desde que ela descobriu o fato que eu tinha morado na rua, ela pegou a coisa do caixa de papelão, e aí tudo na vida dela, tudo, e na minha vida também, tudo que acontece, ela fala, eu vim do papelão! Tudo na vida dela. E aí eu tô risada que é meio que isso, mas enfim. Bom,
É engraçado você falar isso, porque eu fui pega de surpresa. Porque na minha cabeça, você já sabe, todo mundo sabia. Então, talvez eu seja um pecado meu por não assistir uma vasta quantidade de entrevistas que a Tati já deu e outros vídeos que a Tati já tenha falado sobre isso. Mas eu acho que talvez o meu público que tá assistindo isso agora... Não, com certeza. Não tem também essa bagagem. Com certeza. Não, e eu acho que é isso, assim, também a imagem que eu passo ajuda o tipo de literatura que eu leio, né? Sobretudo que eu falo muito de clássicos, então também acho que isso ajuda um pouco. É uma menina magra, ruiva, acho que tudo isso vai facilitando esse processo. Sim. Mas, assim, bom, primeiro que a minha família é classe média, normal, né? Mas, assim, não passávamos fome, nem éramos ricos, nem milionários. Aliás, muito pelo contrário. Só que ninguém soube muito lidar com dinheiro, então acho que isso também permeou bastante, mas não era uma família tão literária quanto na minha cabeça eles eram, tá? Por quê? Porque o meu período de formação foi o período mais literário da minha família, quando eu tava formando a minha personalidade. Porque os meus avós, na verdade, o meu avô, sobretudo, ele é irmão da Ana Cristina César, que é uma poeta, foi homenageada na Flip em 2016, 2017, sei lá. Eu estudei na faculdade, estudei na escola, Ana Cristina, então assim, é uma poeta carioca, que também fez PUC, todos os poetas cariocas fizeram PUC, sabe assim, tem toda uma coisa, sobretudo os marginais, né, da poesia marginal. Então, assim, a literatura era um fantasma na família, mas a Ana se suicidou. E a Ana se suicidou super nova. O que fez também que existisse um fantasma ali de Ana Cristina César, né, dentro daquela família. Que lia, sobretudo os meus avós liam muito. O meu bisavô era um cara super intelectual, mas também ele tinha uma relação comigo que era isso, eu era a menininha da família e que pra eu me sentir amada por eles, eu achava que eu tinha que fazer poesia, que eu tinha... Porque eu sentia esse buraco de Ana Cristina, sabe? Eu sentia essa coisa de estar faltando alguém aqui que era muito benquista. Nem entendia muito bem o conceito da morte ou do suicídio, mas eu entendia que, sei lá, tinha a máquina de escrever da Ana, na casa do meu bisavô. Não podia tocar na máquina de escrever, entendeu? Mas aí quando eu fiz uma poesia rimada, que eu lembro nitidamente, eu tinha uns 7, 8 anos no máximo, e aí a poesia começava assim: o que posso fazer se o mundo gira? Eu não sinto nada, mas se eu girar, o mundo sente, derruba as lágrimas que eu não quero derrubar. Meu Deus, 7? Eu lembro nitidamente. E o meu bisavô leu aquilo e chorou. E aí ele falou, minha menina. Então, assim, claro, tem toda uma questão horrível aí também, que é um psicológico, falta de terapia. Sim. Mas, na minha cabeça, esse período de formação dessa criança, Tati, da minha personalidade, era eu tentando substituir um pouco, né? Ali naquele amor. E eu amava meu avô. Minha família só tem homens, só tem mulheres. E meu avô era o único homem. E meu bisavô e tal, mas assim, próximo da gente, era só meu avô. Então, eu queria muito agradá-lo. Tanto é que em ato falho, várias vezes eu falo pai, ao invés de falar avô. É muito louco isso. Sim. Então tinha essa coisa, e acho que por isso que eu gostei tanto de literatura desde pequena, e não tem nada mais gracioso do que uma criança lendo, né? Sim. Então a família toda viu uma criança lendo, ai, que bonitinha, tá lendo. Inteligente. Essa daí vai ser milionária, rica. Exato, essa daí vai ser intelectual, grande carreira, entendeu? É isso que acontece. E intelectual, milionária, não sei. Milionária não. Então tinha essa coisa e eu gostava de ser vista dessa maneira, entendeu? Então eu acho que a minha personalidade, eu ter te passado essa imagem nesses anos todos que a gente se conhece e na minha produção de conteúdo, também tem a ver. Sabe que tem uma história muito interessante? Eu vou voltar, tá? Mas é que tem uma história muito interessante que um dia eu tava participando de um projeto lá da Maratona Literária do Geek Freak. E aí tava no canal da Mai rolando a live. E aí uma hora eu apareço com um vinho. Sim. E o Jeff sempre brinca, quando toda coisa que eu participo com ele, ele fala, ah, que poesia que você vai ler hoje, kkk e tal, não sei o quê. Quando eu comecei eu bebi o vinho, eu bebi tipo 2 golinhos de vinho. E aí eu comecei a falar, e eu falo assim, né, eu sou toda doida, sei lá. E aí as pessoas começaram a achar que eu tava bêbada. Porque na cabeça delas não batia a intelectualidade que elas achavam que eu tinha, o meu lado cult, com
essa coisa animada que vai falar besteira. Só fala merda, entendeu? Essa é a realidade quando abre a boca. É só merda. E aí as pessoas viram a taça de vinho e falaram, então tá bêbada, essa é a justificativa. Então eu entendo, ao mesmo tempo que fiquei surpresa, eu entendo, porque talvez essa seja a imagem que eu passe porque a minha formação de personalidade foi pautada nisso. Aí por conta de mim, a família começou a ler mais. E aí, assim, quem lia já começou a ler mais ainda. Aí minha mãe quis ser professora de latim. Então toda a família começou a ser muito mais literária. E eu senti também, não sei se foi brisa minha, meu avô possivelmente assista isso porque ele assiste tudo. Eu senti também que Ana era mais, sabe, a palavra Ana era mais tranquila de ser dita. Porque não era mais um fantasma, um elefante branco na sala, sabe? Sim. Então foi assim. Só que aí, o resumo do que a gente tava conversando ali, a minha mãe sempre foi uma pessoa um pouquinho mais difícil e muito mais distante desse lado da família, porque também, nossa, comeu pão que já amassou com os meus avós, né, principalmente com a minha avó. Foi criada, ela não tem registro, né, foi criada pela avó dela, achando que era mãe, ela descobriu com 14 anos. E todas as pessoas da família que sabiam, porque minha avó criou a Daspu. Minha avó era uma prostituta. Essa é uma outra informação que eu também não fazia ideia. A avó dela criou a Daspu, que era uma versão da Daslu, que foi um momento, um ápice de consumo de glamour e riqueza, etc. E essa avó criou a Daspu e ficou famosa, exatamente. E ficou muito famosa e nem era uma grife, foi um furo jornalístico. Ela tava no botequim tomando uma breja e aí ela brincou, já que não tem roupa pra gente, vamos mandar fazer. E aí, aí alguém falou, vai chamar Daspu, kkk. Porque bem na época, a Daslu, que era essa grife de gente muito milionária, as Lúcias, né, as donas da Daslu sonegaram impostos. Sim, e aí iam ser presas, então eles zoaram essa coisa da Daspu, e aí foi matéria do Fantástico, um meme antes de existir o meme. Antes de existir meme, exatamente. E aí também tinha a coisa que minha avó foi a primeira prostituta, ela criou a Rede Nacional das Prostitutas em 82, se eu não tô enganada. Depois criou uma ONG, que é o da Vida, que era pra pensar na prostituta para além da cintura pra baixo, né? Porque quando o Ministério da Saúde resolvia ligar pra puta, era só tipo, e doença, hein? Que doença você tem? E esquecer que puta também é uma mulher, tem tipo outras coisas, câncer de mama, tem várias questões. Então, a minha avó sempre foi uma militante dos direitos das prostitutas. Inclusive não gostava de ser chamada de ex-prostituta, mesmo quando ela parou de se prostituir, porque ela sempre morreu prostituta, inclusive. Então a gente tinha essa coisa da família. E minha mãe, imagina isso, uma adolescente que tá sendo criada escondido pela avó, que não sabe quem é a mãe de verdade, mas a família toda sabe que a mãe dela largou ela, bebê, pra ir virar puta. Porque foi isso que aconteceu. Então todos os homens da família queriam abusar dela, porque ela é filha da puta, então, com todo respeito, dessa vez não é um palavrão. A piada infame, mas é verdade. Então assim, minha mãe sofreu muito e eu entendo toda essa dinâmica. E aí ela se casou com um cara extremamente violento. Long story, a gente falou ali toda a história detalhada. Ela, enfim, acabou saindo do país pra ir morar com ele porque ele ficou desempregado. E ele era de uma família também extremamente religiosa, evangélica. E quando ela foi pra fora, ela se viu com uma mão na frente e outra atrás, porque o cara era um cara bem bizarro. E foi a igreja que a aceitou, né? Que deixou ela e minha irmãzinha morarem, que deu comida e tal. Então, assim, minha mãe agora é pastora. Ela se evangelizou, agora não, né? Desde aquela época. E nesse ínterim, eu fui morar com meu pai, né? Porque a gente descobriu... É muito estranho te contar essa história de novo, que eu acabei de contar, faz 5 segundos. Eu não imaginava que você ia me trazer uma história tão boa pra contar sentado na mesa. Eu tava tipo, peraí, o que é isso? Vamos investigar isso mais a fundo. É isso, eu vou tentar resumir pra gente não ficar só 2 horas com violino triste. Mas pra descobrir, a gente descobriu, eu e os meus amigos, na verdade, que para... me tirar do país, a minha mãe ia ter que pedir a ajuda do meu pai, que estava desaparecido, sempre foi viciado em drogas e tal. E antes disso, meu padrasto já tinha me expulsado, porque eu namorava uma menina, eu sou uma mulher bissexual, inclusive tem um podcast sobre bissexualidade. Exato. Que chama Biscoito Podcast. E aí ele já tinha me expulsado de casa. Na verdade, ele falou ou eu ou ela pra minha mãe. E minha mãe falou, nada. Vai te deixar, tchauzinho e bênção. Saí, fui morar com amigas, fui morar com bisavó, fui dando um jeito na minha vida. E depois eu tive que voltar, porque ela falou, vou te levar pra Nova Zelândia, porque eu estou indo pra lá, vendendo todas as minhas coisas aqui e já era. Você é menor de idade, obedeça. E eu tinha 15 anos.
E aí a gente descobriu essa coisa do meu pai. Encontramos o meu pai, ele fez vários pedidos, várias solicitações para acatar a questão. E aí acabou então que eu fui morar com ele, mas quando eu fui morar com ele, ele já tava viciado em crack. Sim. E aí ele também tinha uma namorada que morava com a gente, que era um ser humano que tinha um nome. E aí quando ele tinha os ataques de violência dele, ele falava que eu queria matar ele, que ela queria matá-lo. Até que um dia, ele sempre tinha um ataque de violência e ia morar debaixo da ponte. Ficava lá porque... E eu sempre ia buscar, eu tinha amizade já com os mendigos, todo mundo me conhecia. E aí, isso tudo você tinha uns 15 anos de idade? Já tinha feito 16, né, nesse meio tempo. Fiquei um pouquinho tempo com ele, mas eu já tinha feito 16, né, até tudo acontecer, até a mudança toda acontecer. E aí, uma dessas idas dele pra ponte, eu fui falar com ele, falei, volta lá pra casa e tal. Ele falou assim, vem na gavetinha e tal, pra você ver que eu não tô mentindo. E aí eu entrei em casa... Que era um cortiço, na verdade, em casa é ótimo. Era um cortiço com umas madeiras podres, umas camas beliche, assim. Era lá que a gente morava. Em frente à Praça da Sé, ali no viaduto da 23 de maio. E aí eu achei um monte de documento falso dessa namorada. E aí ele começou a me contar que ela era uma assassina. Isso eu nem falei. A acusação dele é que ela tinha matado o pai. E que, portanto, a próxima morte que ia ser ele. Porque agora ele era o pai, sabe assim? Ele tava nessa brisa. Ele fez essa analogia. Uma conexão. Só que eu, pequena, adolescente, comecei a ter medo. Eu falei, eu não sei, né? Tipo, ele ainda é meu pai. E ele ainda tinha uns rompantes, né? De um amor. Sim, um cuidado. Mesmo quando ele tava com muito violento, ou quando ele tava cismado que eu queria matar ele, várias vezes acontecia dele me cuidar de mim, sabe? Dele se preocupar. Um dia eu até fingi um desmaio, ele me pegou no colo. Aí falou, me desculpa, filhinha, ele chorava. Então, assim, eu sabia que existia um ser humano ali que talvez, na hora H, não fosse me fazer mal. Ele podia tentar me fazer mal de primeira, mas uma hora, talvez, quem sabe, ele pensasse. A namorada, eu não sabia nem o nome dela, né? Então, quando eu descobri esses documentos, eu fiquei com muito medo, aí eu fui com ele pra debaixo da ponte. Aí a gente ficou lá, dormiu lá e tal... até a gente entender o que a gente ia fazer, mas uma hora passou meio que a brisa, ele falou, para com isso, para dessa idiotice. Só que a partir daí eu entendi que não tinha nenhuma condição. Eu até demorei, eu acho, assim, sabe? Porque já tava... Ele roubou minhas coisas. Ele roubou várias coisas minhas aos poucos, assim, como um bom drogado, sabe? Porque ele não tinha dinheiro. Então, e eu fui pra lá com móveis da minha mãe, que ela não tinha conseguido vender. Então, geladeira, televisão, tudo isso foi indo. DVD, sabe assim? E roupas, um celularzinho que ela tinha me dado, que na época era um telefone fixo celular, que era a maior tecnologia do mundo. Então, assim, tudo ele vendia. Aí ele vendia livros dos meus amigos me prestavam livro, ele vendia. Era tudo assim. E aí eu já devia ter ido, mas eu não tinha, sei lá, eu achava que eu ia conseguir sobreviver, sabe? Que eu ia conseguir, tipo, não, eu sou forte, sou adulta, porque eu me achava a adulta. Sim. E aí de quem falasse que eu não era adulta. E aí eu sei que eu falei, não, vou tentar. Só que essa coisa da ponte, falei, não dá. E eu não tinha contato com minha mãe. O que tava acontecendo. Minha mãe lá da Nova Zelândia, a gente se trocava e-mail. Eu tenho esses e-mails, né? A gente trocava muito e-mail de comunicação. E aí um dia eu mandei pra ela, olha, temos um problema grave. Não vou te falar, não vou te detalhar, mas é um problema grave e ele não tá me deixando sair de casa. Porque quando ele falou, eu vou voltar, depois desses dias na ponte, embaixo da ponte... Falei, não vai. E se ela me matar? E se ela matar você? O que vai acontecer? Se tiver outra crise de violência e fizer outras coisas e tal. Aí ele falou que não ia deixar eu sair. Então, e várias vezes ele tinha crise de violência, ele me trancava no banheiro, sabe? Tipo, e era foda, porque várias vezes ele tinha crise de violência. E como a gente morava num cortiço, o banheiro era público, né? O banheiro era em conjunto. Então, várias vezes eu era salva por pessoas que moravam no cortiço também. Mas eu sempre ficava pensando, e se eu não for? E se acontecer alguma coisa e não for salva? E se de repente, né, ele vai até o final? E aí eu fiquei nessa onda, e aí eu liguei pros meus avós. E nesse meio tempo, eu sempre ligava pras pessoas da família, que minha mãe tinha deixado meio que, olha, qualquer coisa que acontecer, tá aí. Só que os meus avós, eles, na palavra deles, eles transavam a liberdade de uma maneira muito diferente, assim, né? Sim. Então pra eles era tudo é possível, tudo pode, né? Era muito permissivo, assim, Então, quando eu falava alguma coisa, era sempre assim, não vamos ouvir a criança, é a criança que tá falando, ela tá reclamando porque ele deve estar enchendo o saco dela porque ela tá indo embalada, sabe assim, esse tipo de coisa.
Então virou uma coisa meio que essa. Eu fui me sentindo. É claro que eu acho que se eu tivesse insistido muito mais, ou se tivesse chegado machucado, alguma coisa assim, ou falado, morei embaixo da ponte, sabe? Sabe de onde eu tô falando com vocês? Debaixo da ponte? Talvez fosse diferente, mas eu tinha 16 anos, recém-feitos. E na minha cabeça era só assim, eles não querem me ouvir, então eu vou dar um jeito de sobreviver. E aí, só que aí eu tive que mandar um e-mail pra minha mãe, né? Porque eu não sabia como que eu ia sair. Porque ele não deixava e todo mundo falava, não sai, porque senão ele pode fazer coisa contra você, não sei o que e tal. E aí eu fui ficando, aí um dia ele viu esse e-mail, a minha mãe mandou um e-mail pra ele, deve ter falado coisas que até hoje eu não sei o que foram. Minha mãe não lembra, segundo ela também, o que foi que ela falou de tão foda assim. Ele ficou muito bravo comigo e ele desapareceu, roubou minhas coisas, desapareceu. Nunca mais voltou. Aí, pra não dizer que ele nunca mais voltou, ele me deixou sair com uma malinha, uma malona, que era aquela mala de viagem, assim. Aí eu peguei blusa, um quadro da minha mãe, que eu fiquei com medo dela brigar comigo. E coisas idiotas. E aí eu nunca mais me encontrei. Minhas coisas foram todas pro inferno. Aí, alguns anos depois, ele me ligou. Eu já trabalhava na MTV. E aí ele me ligou pra falar que a namorada tinha sido presa por crimes que ele cometeu e que era pra eu ligar pra uma ex-chefe pra tentar contratar advogado. Eu fiquei com muito medo dele de ser uma ameaça, porque ele tinha descoberto onde eu trabalhava. E foi meu último contato com ele, eu falando pra ele que eu não ia fazer isso, que eu tinha tentado fazer, mas que eu não ia tentar de novo, não ia além, não ia lá. Ele falou, vai lá pessoalmente, falar com a mulher. Eu falei, não vou. E aí ele me ameaçou, falou uma par de coisa. Só que nesse meio tempo, também, tem o link com a literatura tá dentro disso também, sabe? Porque no final das contas, em toda essa vida muito louca, a literatura era o meu escape. Eu queria saber como você tira a cabeça pra ainda... Peraí, você não tá em... Vou ler um livrinho aqui. Eu acho que eu vem dessa época, sabia? Assim, é uma capacidade muito grande de ir pra aquele universo, sabe? Desconectar da realidade. Eu acho que é isso a literatura pra mim. Por isso que eu gosto tanto da literatura. E, em contrapartida, a minha família, que não era exatamente a coisa da literatura, mas eles usavam a literatura pra falar sobre coisas do dia a dia. Então, na mesa de jantar, eu até falei isso lá no Wine About Cast? Wine About It. Wine About It. Eu falei isso, que nas mesas da família, sobretudo quando eu tava no Rio, era sempre assim, vai falar de traição, o Bentinho, o Dom Casmurro vai ser citado, entendeu? Porque a literatura já era uma parte do dia a dia deles também, porque eles também aprenderam a se comunicar, sobretudo os meus avós e meu bisavô, eles aprenderam a se comunicar dessa maneira. E eu também queria me sentir adulta, então eu lia pra entrar naquele universo e conseguir fazer links com toda a realidade. Então eu acho que nessa época especificamente, eu lia muito, acho que foi uma das épocas que eu mais li na minha vida, porque era a minha chance também de eu me explicar, de eu me ver ali, ver histórias que pareciam com as minhas ou que eram completamente diferentes e, sabe, participar de outras coisas e ainda conseguir falar com as pessoas. Eu sempre gostei muito de me comunicar, gostei muito de falar. Então, assim, eu queria sempre fazer links, queria sempre entender a dinâmica do universo, entender por que a gente estava aqui, qual que era... É um papo meio coach, assim, mas qual que era o propósito da coisa? Essa personagem... Madame Bovary faz isso por causa de... Entendeu? Então, eu gostava de ter essas análises com profundidade. E na época, o fato dele ter roubado todas as minhas coisas fez com que eu não tinha celular, eu não tinha televisão, não tinha nada. O que fez com que me sobrava? Livro. Porque livro foi uma coisa que ele conseguiu um pouquinho, assim, manter. Ele roubou uma coisa ou outra. Inclusive, na minha Bookshelf Tour, em todas, na verdade, tem várias, né? Porque tem uma da época do Cabine e tal. Tem vários livros que tem uma etiquetinha rosa. E a etiquetinha rosa era meu combinado com ele, de que mesmo que ele estivesse no auge da loucura, ele não ia vender aqueles, porque não era um valor monetário que estava envolvido. Sim, mas eram livros que eram importantes pra mim sentimentalmente. Então, assim... Eram eles que sobravam. Na minha mala, foi mais livro do que qualquer outra coisa. Sim. E você se lembra qual livro que te marcou muito nessa época, assim? Que você acha que... Todos os da Ana. Ah, sim. E é ruim porque... Vou explicar por que todos da Ana naquela época. Porque eu me sentia muito preterida pelos meus avós. Sobretudo pelo meu avô. Que era o que eu mais tinha raiva. Porque eu queria alegrar ele. Eu queria que ele, sabe... e eu queria ligar pra ele e falar...
tô passando por um problema e ele falar, vem aqui Eu imediatamente. faço Eu tudo, vou aham. até aí, Sim. sabe? Porque era isso que eu via também na literatura. Aham. Né? Os personagens, normalmente, tem sempre um personagem mais velho que fala, não, Sim, eu se não resolvo fosse, seus eu problemas. resolvo os seus problemas. E eu achava que ia ser ele. E não era naquela época. Porque Uhum. também ele tava com outras coisas. Não que justifique, mas ele tava com outras Sim. coisas na cabeça. E aí, no final... Tanto é que na época eles queriam me adotar. Aham. E aí eles falam, não, a gente vai adotar você, porque não tem como, sua mãe tá longe, seu pai sabe, sei lá, Deus onde tá, não sei o que e tal. Mas demorou pra eles terem uma, isso seria sabe? uma possibilidade. Uma possibilidade. Exato. E teria resolvido boa parte dos meus problemas, inclusive. Mas assim, e aí eu queria muito entender quem era esse cara que não me atendia da maneira como eu queria que ele me atendesse. Uhum. E que não era mais tão próximo a mim quanto ele era quando eu era bebê. Uhum. Porque quando eu era bebê, era eu e ele contra o mundo, entendeu? Sim. Então eu li muita coisa da Ana porque eu queria encontrar o irmão dela ali, que é o meu avô, entendeu? Aham, sim. Então, o livro dela, que é a correspondência incompleta dela, que é um livro de cartas dela, Uhum. nossa, assim, mas eu li tanto que você pega algumas páginas hoje, a mesma edição que eu tenho até hoje, assim, e tá com a etiquetinha rosa. Você pega a edição, tem umas páginas que estão assim, com manchas, com anotações, riscos, dobrado. Porque eu ficava, e aí você vê meus e-mails da época pra amigas, porque era comunicação na época que eu sou velha, Sim. a comunicação Sou velha. por e-mail e tal, era sempre assim, estou lendo o livro da Ana, e a Ana falou que o meu avô fez isso, 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 é a cara dele fazer isso. Aham. Eu entendo uma pira dessa, entendeu? Então, Aham. assim, vou ter que dizer que foi a Ana naquela época, porque era a minha chance também de entrar num universo que me era conhecido, mas ao mesmo tempo não era tão sofrido quanto o meu. Entendi. Porque. E talvez me ajudasse. Eu achava que ia me ajudar a passar por aquele mundo, sabe? Assim. Mas foi ali que eu comecei a entender que a literatura podia ser um trabalho também, né? Entendi. Porque ali eu comecei a ler um livro, blog, Entendi. na MTV. Tá, aí sua vida na MTV começou. Você começou aprendiz e tal por baixo. E aí você foi subindo até que ponto? Na verdade, inclusive é bem parecida com a sua, na coisa de onde você trabalhava antes. Aham. Porque o que aconteceu? Eu entrei lá como aprendiz. Até hoje eu não sei como foi que meu currículo foi para lá. Eu achava que era... Porque eu trabalhava na Capricho. Uhum. Mas não trabalhava. Eu tinha passado num edital que era tudo de blog. Uhum. Um edital, um negócio que era as meninas ficavam escrevendo, aí escrevia pra revista e pro site, pro Sim. blog. E aí eu achava que tinha sido dali que eles tinham me conhecido, porque eu não tinha distribuído currículo nem nada do tipo. E aí eu fui trabalhar como aprendiz e num sorteio eu parei em produção. Aham. Foi maravilhoso, porque meus amigos, inclusive um dos meus melhores amigos trabalhou comigo naquela época, conheci ele naquela época. Cada um foi RH, foi tráfego, né, que é a parte de correspondência, engenharia, e eu, produção, que era a melhor coisa. E eu ainda fui trabalhar com diretoria de produção. Então, eu era aprendiz, eu trabalhava na diretoria de produção, que era a questão de que todos os programas da casa tinham que passar pelo meu departamento. Uhum. E eram pouquíssimas pessoas, a MTV era muito pequena. Sim. E tinham acabado de vender para abril. Uhum. Então, tava passando por um processo também de organização, que tinha que ser planilhado. Planilhado. Aham. Tudo tinha que ser, sabe, organizadinho e tal. Então, ter um aprendiz que é pior do que estagiário, me entendam bem, eu tô usando Sim. aspas, né? Exato, na hierarquia. Na é hierarquia é abaixo, era maravilhoso. Então eles mandavam eu fazer tudo. E eu não tinha casa. Porque eu tava numa época horrível. Eu tinha ido morar com umas meninas que só faziam festa, que queriam me bater. E aí depois eu fui numa república. Aí depois da república eu não tinha mais dinheiro, porque eu ganhava muito pouco como aprendiz. Aí eu fui pra um quarto que era podre, que era tudo horrível. Então o que aconteceu? E na MTV tinha televisão, tinha internet, tinha computador, ar-condicionado, tinha cama, tinha tudo na MTV. E eu, como eu trabalhava na produção, eu era muito amiga das meninas do figurino, das meninas das produções do programa. Então, assim, tinha cozinha, tinha tudo. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava lá das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, tirando os dias que tinha curso no Senac, né, porque é junto. E aí, eu chegava lá 8 da manhã e ia embora, tipo, meia-noite, 1. Uhum. O último metrô, o último ônibus eu pegava. Sim. Porque lá, cara, era muito mais fácil viver ali, entendeu? Sim. E isso fazia com que eu trabalhasse mais. Uhum. Isso me ajudou demais na MTV. Mostrou um trabalho. Porque eu ali. mostrei um trabalho que ninguém tinha mostrado até então. E você ganhava um salário baixíssimo e ainda entregava um Entendeu? trabalho. E aí, a ponto de que quando a minha chefe saiu de férias,
O certo era alguém entrar no lugar dela. Ah, tinha eu lá, eu já tava fazendo tudo tão bem, tão organizado, e aí me botavam lá. Então eu comecei a meio que assumir lugares de pessoas que eu nem deveria. Sim. Porque, além de tudo, eu era menor de idade. Mas eu dormia lá, fazia tudo lá, não sei o que, conhecia todo mundo. E aí tinha vezes que, tem que abrir uma exceção aqui. E eu tinha virado muito amiga da galera de produção. E a galera, não, Tati, demorou, você, tudo bem, eu sei que tá foda aí. E isso facilitou um pouco, eu acho, essa época. E eu fiquei muito benquista na MTV, assim. Eu me senti muito benquista. E aí, naquela época, eu já quis criar o blog, né? Porque tinha aquela propaganda, desliga a TV e vai ler um livro. Sim. E aí, eu fiz essa proposta, fiz um PowerPoint, imprimi escondido no quarto andar. E aí, fui lá, mostrei um PowerPointzinho pro Rafael Losso, que era... Antes ele era VJ, ele tinha ido pra internet, pro portal. Ele, demorou, faz aí. Aí eu comecei a ter o blog que eu escrevia. Então, assim, eu tava me sentindo muito jornalista, muito, entendeu? Muito importante. Sim. Foda-se que o meu salário era R$400, entendeu? O diabo veste prada. Exatamente. Nossa, eu era demais, assim. E aí, quando acabou meu contrato, dia 2 de junho, eu não tinha mais vaga. Aí eu fiquei muito chateada, fui procurar, eu consegui emprego num outro lugar que ia pra fazer o blog de um negócio de arquivo. Era super específico, assim. E eles me chamaram de volta e falaram assim, olha, o negócio é o seguinte, só tem uma vaga aqui, que é uma vaga no financeiro. Só que assim, a gente quer que você volte e a gente vai precisar da sua ajuda. Inclusive, você nem vai trabalhar tanto pro financeiro, vai trabalhar mais pra gente. Mas como a gente quer que você volte, você precisa de uma vaga, você precisa de um salário, entra nessa. Assim que abrir alguma coisa aqui, a gente só te transfere. Pode ser? Pode ser. Quando eu entrei no financeiro, todo mundo pediu demissão, começou um passaralho lá, todo mundo começou a ser demitido, abril entrou em loucura, e aí quando eu vi, tava eu e eu. Tinha eu e mais 2 pessoas só, entendeu? E aí acabou que, como era financeiro de produção, era mais ou menos o trampo que eu fazia. Sei bem como quando é eu ser era financeiro de aprendiz. Você tá produção. entendendo? Por isso que eu falei que é parecido. E aí eu falei, beleza. Aí eu fui virando meio que chefe. Não, deixo claro, não no cargo e nem no salário. Sim, sei como é que é, já passei por isso. E aí eu fiquei lá, e eu fiquei uma cota, e eu já conhecia todo mundo, e todo mundo me conhecia de pequena, né? Sim, Todo mundo me conhecia quando eu tinha 15 anos, Sim. e aí 16, né? E aí eu fui crescendo lá, fiz muita amizade com o povo, e eu falava pra eles, eu só vou sair daqui quando eu for trabalhar numa editora, porque o meu sonho era trabalhar em editora, coitada. Todo mundo já passou por esse momento da vida, né? Até que a gente cai na real e fala, não sei. E sabe que editora foi? Qual? Universo dos Livros. Eita, não foi pro pequeno ainda, foi lá cuidando do Hot. Foi. E aí eu fui pra lá, eu recebi a proposta de ir pra lá e eu larguei a MTV. Assim, foi até que bom, porque eu larguei aí 1 mês depois, 2 meses depois, sei lá. Mas você não Fechou, sente né? falta de trabalhar com televisão? Não? Não. Aquelas não. Você sente falta? Muita! Pela sua voz, eu senti que Não, você ontem sente deu uma falta. entrevista pra Folha falando sobre Netflix. Hã? Nada sobre livro. O assunto não era sobre livro, o assunto era sobre o mercado de televisão. Hã? E eu falei, nossa, é tão gostoso falar desse assunto. Eu adoro o assunto, eu adoro televisão. E aí você fala, não, da produção, não sei o que, vai ali, vai aqui, blá blá. Isso é um ambiente muito dinâmico. É muito dinâmico. É um trem que anda numa velocidade absurda e você termina um negócio já tem outro vindo ali correndo. E, assim, quem trabalha com produção é pau pra toda obra, né? Assim, você tem faz que saber qualquer coisa. qualquer coisa. Você sabe fazer café, você sabe fazer conta, você sabe fazer nota fiscal. Eu já você sabe quebrei gelo no fazer chão. móvel, você sabe tudo. Se precisar, você faz. Quebrar gelo no chão. Eu já fiz produção pro John Drops, ele montando as roupas e eu segurando Exato. o negócio pra ele. Aí me dá a tesoura, aí não sei o que, pega uma marmita pra mim agora. E eu, tipo, é basicamente isso. Mesmo eu sendo mais financeiro, eu ainda tinha muito essa coisa. E você falou desse negócio de todo mundo me conhecer desde criança. Eu literalmente era conhecido desde criança. Porque a minha mãe trabalhava na Globo. Minha mãe entrou na Globo em 94, eu acho. E eu nasci em 88. Então, eu cresci na Globo, no trabalho da minha mãe. Minha mãe me levava, às vezes eu não tinha com quem ficar, e eu tinha que ir pro trabalho da minha mãe, com 6, 7 anos, eu lá, sentado no... E aí, depois, eventualmente, eu fui trabalhar lá com, 23 anos de idade. Eu fiquei lá 6 anos. E todo mundo me conhecia de criança, entendeu? Então, tipo assim, de repente... O que era um desafio, porque agora eu não sou mais uma criança, né? Agora, e assim, o que era bizarro é que eu entrei com 23 anos ganhando o salário da minha mãe. Igual o salário da minha mãe. Caraca. A minha mãe, que estava lá há 20 anos, ganhava a mesma coisa que eu. Né? Eu entrei em 2000 e...
12, a minha mãe tava lá desde 94. E aí, tipo assim, as pessoas tinham que me respeitar como... Eu entrei como analista, eu virei até analista sênior, quase coordenador. E a minha mãe era analista sênior junto comigo. Em outra área, mas a gente era a mesma coisa, ganhava a mesma coisa. E eu tinha que discutir com a minha mãe às vezes. Eu tipo, não, eu preciso desse negócio. Chocada. Então era realmente uma coisa de... As pessoas me conheciam como criança mesmo. É isso, cara. Como um crachazinho de mentira, assim. Exatamente. Mas isso é bom e isso é ruim. Isso é bom e isso é ruim. Tem umas intimidades que você não precisa ter. Que não precisa. E também os menosprezos, você fala assim, amor. Exato. Mas também tem as intimidades que são boas, porque você consegue desenrolar certas coisas que só quem tá ali há muito tempo e conhece as pessoas aqui em Rosário. Mas aí você foi pra editora, pra Universo. Aí você começou a trabalhar lá como o quê? Fazer o quê? Aí era rede social, quer dizer, ia ser... Ele me contratou como marketing, inclusive fez um puta de negócio errado, assim. Ele mandou a menina que eu ia entrar no lugar e me entrevistar sem saber que era pra vaga dela. Nossa, isso é péssimo, gente. Me chamou pra uma vaga que era de outra coisa, de editorial. Eu fui lá pra fazer a vaga do editorial. Aí eu fiz a provinha lá e ele me falou, vem conversar aqui na minha sala rapidinho. E aí, quando eu terminei de conversar com ele, ele falou, você tá contratada? Eu falei, legal, fazer editorial? Aí ele falou, não, marketing. Foi igual um amigo meu que era estagiário, ele fez todo o processo pra trabalhar na produção dia a dia. E aí, quando ele entrou, a minha chefe falou assim, não, a gente tá precisando de uma pessoa pra contratos. Aí ele foi trabalhar comigo em contrato, tipo... Ai, que ódio. Escrevendo cláusula de contrato, botando valor... Só que ele achou que ele ia, né, fazer toda a parte da produção, legal, e ele foi parar em contrato. É isso. Mas deu certo, tá lá até hoje, aquelas. Fazendo mais contrato, agora ele trabalha em produção mesmo. Mas é isso que é ruim, porque aí você já aceitou o emprego, entendeu? E você quer entrar. O que acontece? E você beleza. quer entrar de alguma maneira. E eu já tinha tido essa experiência de entrar num lugar, numa vaga, pra depois rever e fazer e ser transferida. Inclusive, eu só aceitei ser aprendiz da MTV porque eu tinha esperança de que eles me chamassem pra ir trabalhar no prédio lá da Abril. Sim. Porque eu queria ser jornalista. Você achava que você ia ser VJ ou você achava que você ia ficar só no bastidor? Nunca quis ser VJ. Nunca quis estar na frente da câmera. Eu nunca quis... Eu só fui entrar na frente da câmera por causa do Cabine Literária. Sim, exato. Porque eles me encheram o saco. Né? Pelo menos pra isso, o Danilo serviu. Adoro. Frases boas para... Com todo respeito, acho que se o Danilo estiver assistindo isso, ele vai concordar. Ele vai concordar comigo. Mas assim, eu nunca tinha pensado, as pessoas falavam, eu queria escrever. Meu lance era escrever matéria, entendeu? Mas como é que você caiu no Cabine? Quem que te pegou e te chamou e falou? Cara, no Cabine, na verdade, eu sempre consumi muito conteúdo. E continuo assim até hoje. Eu consumo muito, eu gosto muito de assistir essas coisas. E aí eu já tinha um blog que fazia parte da MTV. Sim. E aí eu fui chamada pra uma palestra que era... esqueci agora o nome do evento. Nem existe mais esse evento. E aí o Danilo estava representando o Cabine Literária. E aí era uma pessoa que tinha um blog, uma pessoa que tinha um canal, uma pessoa que tinha não sei o que lá. E aí um escritor. E aí eu conheci o Danilo, achei o Danilo muito incrível. Achei a maneira como ele falava muito legal e tal. E eu já tinha visto um ou outro vídeo dele. E aí, no intervalo da palestra, eu virei pra ele e falei assim, eu acho que eu tenho uma proposta pra você. Não envolve dinheiro, mas assim, eu não quero fazer vídeo. Não quero aparecer na frente da câmera, mas eu gosto de escrever. Vocês não têm um blog. E se a gente fizesse uma troca? Todo vídeo seu, você fala que se quiser ler o texto, entra no blog, que chama Valer um Livro. E todo texto meu eu falo, se você quiser ver um vídeo... Nossa, a marca Valer um Livro já estava desde essa época. Aí eu falei, se você quiser ver um vídeo, vai lá pro Cabine Literária. Então, os vídeos estão no ar até hoje, né? No começo, que só era ele, o Gabriel e o César, eu acho. Acho que eram só 3 pessoas. Deles falando, e se você quiser saber mais notícias sobre o mercado editorial ou resenhas literárias, entre em valerumlivro.mtv.com.br. E aí virou essa parada. Até que chegou num ponto que eles falaram, a gente vai criar o próprio site, não queremos mais. Aí eu falei, então, beijinho, tchau, tchau. Aí o Dan falou, não, faz um vídeo. Eu falei, não vou fazer. E não fiz. Aí eu chamei o Bubarim. Bruno aí Miranda. o Bruno Miranda. O Bruno começou a produzir conteúdo desse mesmo estilo. Alguns meses. Aí uma hora, Bienal do Livro. Eu falei, quer saber? Vou gravar um videozinho assim, antes de sair de casa, sabe? Vou gravar um videozinho aqui antes de sair de casa. Sem pensar muito pra não desistir. Sem pensar muito pra não desistir. Aí gravei, o vídeo tá no ar até hoje. Que é um vídeo que eu falo sobre a menina sem qualidades. E aí,
tá lá, sei lá, eu gostei. Falei, interessante. Meio estranho também, mas eu comecei a fazer. E eu não parei mais, assim. Engraçado, o texto começou a meio que ser deixado de lado, sabe? Sim. Eu entrei no cabine, aí nós éramos em muita gente, né? 5 ou 6 pessoas, sei lá. Cada uma tinha uma personalidade. Aí eu combinei com o Danilo também que eu não queria fazer resenhas, ponto. Que eu queria trazer um pouquinho da minha expertise, do que eu sabia, que eu gostava de fazer. Então, era sempre uma notícia das últimas semanas, linkada com o livro. Legal. Né? Então, menti. Eu falei que foi na Bienal? Não foi, não. Foi uma semana antes da Bienal. Porque eu tava indo, na verdade, no lançamento do livro do Danilo. Que esse era o tema. Sim. Então, lançando o livro do Danilo, eu vou falar de um livro parecido, sei lá, alguma coisa assim. E aí, o segundo vídeo foi na Bienal. E aí, eu sei que eu comecei a fazer isso. E aí, eu tinha essa coluna, que era toda segunda-feira. E as pessoas começaram a gostar muito. Eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa mesmo, assim. De, tipo, as pessoas... Porque nas editoras, eu trabalhava já com os booktubers, né? Sempre trabalhei com os booktubers, com os blogs literários. Mas tudo ainda era muito pequeno também naquela época. Antigamente, você ter 20 mil seguidores era enorme. Exato. Não, e nem isso. Não tinha. Acho que nem tinha. E assim, eu lembro que na maioria... Na Universo e na Leia, que foi pra onde eu fui depois, eu criei as redes sociais da Leia. A Leia não tinha rede social. Sim. Na época era Facebook, né? Não tinha Facebook. Não tinha parceiros, não tinha nada. Eu criei do zero, comecei a pensar toda a estrutura. E modéstia à parte, fiz um ótimo trabalho. Mas eu fiz um ótimo trabalho porque eu também era uma criadora de conteúdo. Então, tudo que eu achava que fazia sentido... Então, assim, eu que comecei essa coisa no mercado editorial, que é uma coisa idiota, que é... E se eu visse um vídeo do Paulo Hatz pra ver primeiro o que ele gosta antes de eu enviar um livro pra ele? Sim. É uma coisa idiota, mas ninguém fazia isso. E não continuam fazendo às vezes, continuam fazendo. Então, assim, porque qual que era o costume? Era imprensa, era jornalismo. Pega um Bloom. E o que você faz? Pro Walter Porto, da Folha? Você manda todos os seus livros pro Walter Porto. E com sorte, ele vai ter a mesa dele lá, ele vai pegar um livro e quem sabe vai ver o livro que você quer, entendeu? Então, assim, era assim que era feito. Eles adaptaram isso também pros criadores de conteúdo. E aí também eu comecei a fazer uma coisa que era muito legal, isso na Universo ainda, porque eu tinha muito mais liberdade no universo dos livros, que era dar poder, dar mesmo o lugar da fala ali para os criadores de conteúdo. Então, lá na Universo eu criei o Yandei. O Yandei é a Irmandade da Daga Negra. Que era uma série de vampiros eróticos que eles tinham. Fazia muito sucesso. E as blogueiras literárias eram, assim, aficionadas por este livro. Por essa coleção. E o problema disso é que a J.R.R. Ward, lá que era autora, ela não pegava avião. Então a gente nunca ia ter um evento que a gente pudesse falar... Vamos fazer um negócio aqui! E tinha esse problema, mas cada uma dessas blogueiras literárias faziam eventinhos em suas casas, em livrarias. E chamava com os maridos, com os filhos, e chamava a mulherada toda. Aí a gente recebia a ligação, o comercial recebia a ligação assim: eu sou da Saraiva aqui do Center Norte, acabou o livro. Como assim acabou o livro? Porque passou uma tal de Sara aqui, e ela fez um eventinho, trouxe um bolinho e fez um negócio. Aí eu falei, cara, pera. E aí eu descobri uma representante em cada estado, acho que eram 17 estados. E aí fez um evento simultâneo, sem ao vivo, porque naquela época era dificílimo fazer ao vivo. E cada uma fez, olha, tal dia vai ter todo mundo, cada um em uma cidade, em uma livraria. E aí a editora gastou com brindes, com bottom. Que é uma miséria. Tá ligado? E tipo, 3 livrinhos. Porque elas nem receber dinheiro receberam. Não. Eu fiz muito evento em livraria sem ganhar R$1. Às vezes nem o livro a gente ganhava. Quando eu fiz o lançamento do último Harry Potter na FNAC, nem o livro eles deram pra gente. Tipo assim, a gente fez todo, a gente tiveram 300 pessoas. A gente botou 300 pessoas dentro da FNAC. E eu fui a primeira a pegar o livro de dentro da caixa. E fui pro caixa pagar. Porque nem isso eles deram pra gente. Entendeu? O gosto mínimo. Este era o mínimo e assim, é uma coisa tão criativo. Básica. Eu me sinto até um pouco envergonhada de falar eu que inventei isso, porque parece uma coisa assim, tipo, sabe? Eu que inventei das pessoas respirarem. Amor, né? Deixa eu te explicar, não é óbvio? E não é, nesse mercado nada é óbvio, entendeu? Tem que explicar tudo. Então, também fez com que eu tivesse uma relação muito interessante com essas pessoas. E no Cabine também,
o pessoal do Cabine, sobretudo o Danilo, tinha uma complexidade com a maioria dos booktubers, né? Sim. Ele era um cara que se achava muito, tinha um ego muito inflado. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já conversei com ele a respeito, e ele sabe, ele assume, né? E então, assim, ele era essa pessoa, e aí entra eu, que sou uma pessoa que faço amizade com poste. Então eu comecei a conhecer vocês nessa época. Sim. Né? E aí eu saía puxando assunto com geral, até porque também a maioria já me conhecia trabalhando nas editoras. Então, assim, Kabuki, por exemplo, acho que uma das primeiras parcerias da Kabuki deve ter sido no Leia, sabe? Porque ela era super pequenininha. Sim. Então, assim, foi dessa maneira. Na época, a extinta, como a menina que não pudesse ser nomeada, que tem o mesmo nome que o meu. Exato. Que a gente não pronuncia mais porque o processo vem. Exatamente. Né? Ela também. Tanto ela era nossa amiga e ela gostava tanto de mim vi vídeo junto que ela foi para Guarulhos. Quem não é de São Paulo, gente? Guarulhos parece perto, mas é longe. É longe. Nossa, se você tem voo em Guarulhos, sai com uma hora e meia. Exatamente, é longe. E ela foi pra lá, passou o dia com a gente, fez brincadeira de mímica. Brincadeira. Eu nunca imaginei que a gente fosse ver isso. Eu lembro que sentamos todos em casa... Eu, Vitor Martins, Vitor Almeida, Maíra, pra assistir o vídeo da brincadeira. Que a gente falou, gente, eles colocaram ela pra fazer brincadeira. A gente botou ela pra fazer brincadeira. Ela gravou um vídeo de educação com o Guto. E ela ainda gravou muito a contragosto, mas assim, o Guto gostava muito dela. Eu também gostava muito dela naquela época. Todo mundo gostava dela. As editoras não gostavam muito, não. Mas que era difícil. Que ela nunca aceitava parceria, nunca aceitava nada. Ela era difícil. Negociação pesada. Com todo respeito. E aí, enfim, eu sei que ela foi pra lá e depois ela falou pra mim e pro Guto, eu só fui por causa de vocês. Então, assim, a gente tinha uma boa relação. Sim. E aí foi assim que eu entrei nesse fantástico mundo do Booktube. Sim. E nunca mais saí, né? Que aí depois eu fui expulsa do Cabine. Exato. Aí tem essa polêmica, que talvez muitos saibam, outros não, mas ela foi expulsa do Cabine, ela e mais algumas outras pessoas. Eu e o Guto. Aí vocês criaram o seu canal, Isso. que foi o Valer um Livro vocês dois juntos, por um tempo. E agora o Guto desistiu, você expulsou ele também, igual... Eu expulsei ele igualzinho, não. Não, cara, foi uma parada assim, o Guto sempre foi meu melhor amigo, né? Durante o Cabine, ele foi... Foi muito difícil também, porque o Guto era muito jovem. Sim. E o Danilo já era um homem mais velho. E o Danilo... Eles tiveram uma relação. O Danilo... Esqueci desse detalhe, agora que eu lembrei. Largou o Gabriel pelo Guto. Aí depois largou o Guto pelo Ângelo. Aí depois... Entendeu? Aí foi ele. Mas assim... E o Guto era jovem. O Guto tava recém entendendo a personalidade dele. Então assim... Era muito difícil pro Guto naquela época. E a gente se uniu muito. A gente ficou muito junto, assim. E desde então ele era meu melhor amigo. Quando o Danilo expulsou a gente, que depois ele explicou. Não foi uma expulsão, foi assim, a gente recebeu um e-mail na nossa caixa de entrada dizendo: parabéns, você não faz mais parte da sociedade do Cabine Literário. Do nada. E não era nem dinheiro que eu tô falando, tá? Direitos porque eu nunca ganhei um centavo, porque nem publi a gente ganhava. Sim. O dinheiro ia todo pro Dan. Imagino. Então, assim, todo o conteúdo que vocês veem no Cabine Literário, que está lá até hoje... Vai tudo pro bolso do Danilo. E aí, o que acontece? A gente recebeu esse comunicado falando kkk, não estão mais. Eu falei, a gente foi expulso, kkk? E ele, se vocês estão achando que sim. Então assim, tá ligado? Lógico, Então assim, então vai pra PQP. E o lance também é que ele tinha me transformado em sócia uma época. Porque eu tava trazendo muita publi pra casa. E além de muita publi, eu tava trazendo muita gente famosa. Porque eu comecei a trabalhar no YouTube. Eu comecei a trabalhar no Google. Especificamente no YouTube. Aí eu botei a gente lá dentro. Pra gente gravar vídeo e tal. Sim. E além de tudo, eu botava a gente em todas as festas. Então, Cabine Literária, você vai ver os vlogs no começo. Sim. É tudo em festa do Google. Sim. O Cabine era o canal literário. Grande, Sim. entendeu? Então, assim, todos os youtubers, os maiores youtubers da vida, que a gente sempre falava assim, nunca que vão querer. Eu falava, vão sim. Vamos, porque a gente vai fazer um link com a literatura. Não é isso que eu faço? Sim. É link com a literatura, então vamos fazer. Tem vídeo até com Pyong no Cabine. Sim, entendeu? Então, assim, tipo, todo mundo... E aí, isso trazia também uma coisa muito grande pro Cabine. Mais gente assistindo, né? A gente tava num núcleo diferente. E aí, aí uma hora eu cansei, eu falei, cara, tô fazendo tudo isso e eu só recebo paulada, tá ligado? Ele, não, então vira sócia. O que isso significa? Nada. Tá ligado? Só pra você... É um nome bonito. Bonitinha, sócia, olha que linda.
E aí eu virei sócia, e aí de repente chega esse e-mail, assim. Porque eu também acho que eu tava já reclamando demais pro Danilo. Ele falou, quer saber? Então vá, não tá gostando, vai embora. Não tá gostando, vai embora. Os convidados que se mudem. E aí, eu resolvi, então, criar esse canal com o Guto. Trazer de volta o nome Valer um Livro, porque o blog já tinha deixado... Tava parado, tava no ar, tava parado. E aí a gente resolveu criar, e a gente sempre quis trazer uma vertente mais de educação. Pausa. Eu achava que Valer um Livro vinha de Valar Morghulis, Valar de Game of Thrones, porque foi bem naquela época. Aí tem muita coisa do Valar, blá blá blá. Aí o Valer um Livro, eu falei, nossa, deve ter uma relação. Não tinha nenhuma. Era do negócio desse comercial da MTV, desliga a televisão e Valer um Livro. Inclusive, a marca, eu ainda sou sócia da MTV, assim. Espero que nenhum advogado esteja vendo isso. Porque tá. A MTV hoje deve falar assim, a gente quer bunda. Tá bom, bunda, vai. Não vai ter bunda, não te não quer essa marca. Mas tá lá, o contrato tá ativo ainda, enfim. Sim. E não que eu ganhe dinheiro com isso, mas o nome, né, tá junto, assim. E aí eu sei que a gente resolveu criar, e aí ia ser só educação. Em literatura. Pré-vestibular, etc. Mas em literatura, porque a gente tinha essa vibe. Na época namorava um cara que tinha um canal de história. Tinha não, ele ainda tem. Era um educador também, que eu achava incrível, maravilhoso. Então eu tava meio que nessa vibe de, eu vou fazer edutube, né? Vou sair um pouquinho do booktube e fazer edutube. E a gente fazia muito, assim, você vê os primeiros vídeos, tem uma galera que brinca, né? Que a gente fala, eu sou a professora Tati e eu sou a professora Augusto. A gente ficava nessa. E aí, de repente, a gente voltou a falar de literatura para além do vestibular. E era, tipo assim, segunda-feira, vídeo de educação, e quarta, vídeo de entretenimento. Que, na verdade, era a mesma coisa, mas era uma coisa assim. E aí foi meio que, sabe, ficando mais entretenimento do que aula. Uma mistureba. Eu continuo com a mesma vertente desde o meu primeiro vídeo na internet, entendeu? Tipo, não mudou. Inclusive, um ex-namorado meu, esses dias, me mandou um vídeo meu de quando eu tinha 15 anos, que eu fui fazer parte de um programa na TV Cultura, e que eu dou uma entrevista porque eu tinha um blog que chamava Aquela Lolita. E aí eu tô falando sobre literatura, sabe? Eu tô falando, tipo, a mesma coisa que eu falo hoje, assim. É muito louco. Eu com umas bochechas desse tamanho, falando, assim, com muita tranquilidade, porque as pessoas... Eu falava assim, é muito engraçado. E aí, eu sei que dentro do Valer um Livro a gente começou a fazer isso, mas, assim, era a mesma vertente, a mesma ideia, que era trazer a literatura mais pra perto, falar literatura pra mim pode ser tudo. Quando eu tô falando da minha história, que eu morei no papelão, a literatura tá ali também, né, pra mim, assim, porque eu também fiz a minha personalidade dessa maneira, sabe, com essa conversa. E aí, rolou a pandemia. Eu tava louca, tava maluca. Eu tinha acabado de ser diagnosticada com bipolaridade. Meu cachorro tinha caído da minha varanda, da minha casa, morrido. O meu cachorro morreu. Nossa, esse é o maior medo de todos, né? Cachorro cair da varanda. Eu vi a tour pela sua casa, e aí você falou, eu vou botar a rede aqui, eu já tinha botado, sei lá. Eu botei um sofá que deixava ela mais perto ainda do precipício. E aí eu vi isso, eu lembrei na hora. Falei, nossa, sim, por favor, Paulo, faça isso. E eu tive que viver naquele apartamento que ele caiu. Porque começou a pandemia. Ele morreu, tipo, dia 27 de fevereiro. A pandemia começou 3 de março, sei lá, foi sabe começo assim? de março, Foi logo após. E aí, eu tava maluca. Tava com um cara também que me enlouqueceu. E aí, o Guto falou, não, eu vou morar com você. Nossa. E eu ia ter que passar por uma cirurgia, porque eu tirei 7 dentes da boca. Jesus. E aí, ele falou, não, fico com você, já aproveito, não sei o que, não. Só que aí, assim, melhores amigos, sócios, indo morar juntos num apartamento. Fazendo tudo junto. Que era desse tamanho. Sim. A gente já tinha muitas complexidades e, assim, eu tinha muito medo de virar o Danilo pra ele. Sim. Né? E ele também tinha muito medo que eu virasse o Danilo pra ele. E nosso estilo é muito diferente. Eu sou ligada no 220. Eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de fazer coisas. O Guto, ele é mais calmo. Ele é tranquilo. Ele faz as coisas no tempo dele e tal. Sim. Então, isso, vivendo junto, foi um pesadelo. Então, a gente brigava todos os dias. O namorado dele tava vivendo com a gente também. E aí, acabou que uma hora, numa 34ª briga, ele falou, cara... Pelo bem da nossa amizade. Você não vai entender agora. Mas assim, eu estou saindo daqui. E eu também estou saindo do Valer um Livro. Senão, o que a gente tem não vai ser nem amizade mais. Não vai sobreviver. E eu fiquei muito chateada. Foi muito difícil pra mim, assim. E foi muito difícil também todo esse período. Isso até agora. Até dezembro, que eu só tenho um vídeo. Não sei se você viu o vídeo. Que eu ia desistir do Valer um Livro. Sim.
Então, assim, até dezembro, eu ainda tinha um fantasma na minha cabeça de que foi muito difícil eu entender o que era Tati, o que era Valer um Livro e o que era Guto. Porque o Guto continua sendo meu melhor amigo. Sim. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Foi um casamento que se desfez. Sim. E aí, várias coisas que aconteceram, eu falava, mas isso daqui não sou eu, né? Isso daqui é também o Guto. E ele não tava mais, sabe? E você então, nunca fez nada sozinha, né? Você sempre tinha... Sempre tinha alguém. Grupos, muita gente, pessoas, né? Grupos, exato. Então, assim, eu acho que agora que eu tô começando a entender um pouquinho a minha dinâmica, e até uma pessoa comentou nesse vídeo de despedida, falando, acho que chegou essa hora mesmo, você é literatura, você é o que você faz. Sim. Desde o começo, você vê um vídeo seu antigo e vê um vídeo seu hoje, é a mesma pessoa falando, né? Eu mudei muito pouco, de fato, assim. Então, dentro disso, você já é o Valer um Livro, então tá na hora de você se mostrar mesmo quem é a Tati, né? Sim. Então, mas isso assim, agora, esse mês, janeiro. Tá gravando esse janeiro, sabe? Porque eu tava muito confusa ainda pra entender essa dinâmica. E aí o Guto saiu, mas ele ainda é meu consultor, assim, porque tudo que acontece na vida, eu falo, Guto, o que você acha? Mas com uma outra pressão. Uma outra coisa. E sem um vínculo empregatício, né? Sem nada do tipo. A gente conversou muito sobre a sua história. E é isso, eu tô conhecendo muito mais de você como pessoa física, muito mais do que a pessoa jurídica. Agora eu consigo entender muito de onde vem o seu viés como consumidora de livros, que é um pouco diferente do meu. E isso é muito interessante, mas o que eu acho mais absurdo de ver em você é a sua forma de contar história. Eu acho que você conta história de uma maneira que eu nunca vi. Assim, tipo, talvez nunca vi na vida. É uma merda, cara. Não é. É uma parada, assim, muito... É lógico, aqui no podcast foi uma versão mais acelerada. A gente conversou 50 minutos, né, desse assunto de uma maneira muito mais calma. Mas eu acho que você conta a história de uma maneira muito incrível, assim. Você realmente coloca... Eu consegui imaginar até os lugares, assim, sabe? Que ela vai falando e tal. Então, é muito interessante ver essa sua forma de se comunicar. E é isso, você além de jornalista, você também se coloca como professora, etc. E aí o que eu te pergunto é aquela pergunta de sempre pra todo criador de conteúdo, e eu não sei se você tá aberta a compartilhar isso ou não, mas quando que vem, ou se é que vem, ou se você sente vontade de criar algo que não seja só conteúdo pra internet, mas criar algo literário, ficção ou não ficção, ou o que quer que seja. Livro seria, de né? livro, Então, eu não pensava nisso antes, pelo fantasma na Cristina, né? E por toda essa coisa. Eu sempre brincava, e é uma brincadeira bem idiota, na verdade, da Maria Rita, sabe? A Maria Rita canta pra caramba, velho. Ela sempre vai ser a filha da Elis também, sabe? E aí eu ficava nessa onda, mas era eu que ficava, sabe? Eu ficava nessa coisa de... Até por eu ter me visto melhor a partir desse buraco da Ana Cristina César, eu ficava com muito medo, sendo que era outra coisa, sabe? E, querendo ou não, eu sempre fui do texto. Eu sempre gostei muito disso, né? E nunca tinha parado para escrever uma coisa que eu ia falar, tá aqui um livro. Porque eu acho que, por exemplo, a minha história faria muito sentido num livro. Sim. Sabe? Faria muito sentido numa narrativa. E também pra, sabe, assim, jogar no mundo. Porque eu sempre conto um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. E sempre acabam surgindo novas histórias. E assim. chega de contar, fala, lê meu livro. Também. Quer saber o que aconteceu? Você morou na rua, assim? Olha, tamo aqui, ó. Página 60. Mas eu sou muito perfeccionista, eu sou muito... Eu tenho uma autoestima baixíssima, assim. Sério? Você não passa isso de jeito nenhum. Que bom. Você parece que se acha, garota. Não mas é que você fala com muita confiança. Você tem uma... Acho que a gente trabalha com internet falando há muito tempo em vídeo. A gente vai aprendendo, acho que essas táticas de se comunicar de uma maneira mais assertiva, etc. Sim. Isso não necessariamente significa que dentro nós sejamos tão confiantes assim. Exato, Eu acho também que tem a ver com... Eu vou psicologizar um pouquinho o que eu vou falar. Eu sempre faço isso, tá? Que eu acho que tem a ver com a maneira como eu me mostrava enquanto pessoa. Eu sentia na minha família que eu só ia ser vista e ouvida se eu me colocasse dessa maneira, entendeu? Então, assim, falando de uma maneira com muita propriedade sobre as coisas. Porque quando eu tinha dúvida ou quando eu ficava um pouquinho abaixo da média, sei lá, minha mãe, por exemplo, ela
me chamava de burra se eu tirasse 9. Esse é, entendeu? Então, assim, pra mim, é sempre mais do que 10. Sim. O que é terrível, porque nunca vai ser mais do que 10. E também, mesmo que seja uma coisa 10, não vai ser tudo 10. Exato, entende? Exato. Então, assim, pra fazer um livro, você ter esse tipo de personalidade é muito difícil. É difícil. Entendeu? Porque você nunca vai ser 10 na gramática, na história, na capa, na editora, sabe assim? Tipo, vai ter alguma coisa. E aí eu entro em... Mentalmente vai ser um desgaste absurdo. Exatamente. Sem contar que eu não vou contar apenas as minhas histórias, né? Você vai contar de outras pessoas. De outras pessoas envolvidas. Que estão vivas, inclusive. Que estão vivas. E aí, o que acontece? Teve uma época que eu tava assim, eu vou fazer um livro. E foi dessa... Eu mostrei um texto pro Paulo e pro Rodolfo. Eu já comecei a ler alguma coisa. Que eu fiz e tal. Foi dessa época que saiu esse texto. E pra mim, é um puta primeiro capítulo. É muito bom esse primeiro capítulo. É muito bom, gente. Só que é ruim, porque o segundo é meio tipo... E aí o terceiro fica... Mas aí você escreve o segundo geral até ele ficar muito bom. Você vai demorar mais do que uma pessoa normal? Provavelmente. Mas... Entendeu? Mas aí tem isso do perfeccionismo. E aí, nessa época que eu escrevi esse negócio, eu fui chamada pra fazer uma matéria sobre bissexualidade pra uma revista e tal. Bem famosa a revista. E aí eu cito, cara, no meio de um texto gigantesco, de uma pessoa da minha família e dou o nome, a nomenclatura de quem essa pessoa é. Então, tipo assim, minha mãe. Minha mãe disse, minha mãe fez tal coisa. Não foi minha mãe, no caso, como ficou claro. E aí essa pessoa entrou em contato com o advogado. Meu Deus. E aí, quando entrou em contato com o advogado, fez umas ameaças muito pesadas, assim. E mais do que a coisa do advogado em si, que já foi uma paura pra mim, mas assim, as ameaças violentas que foram feitas, aí eu bloqueei, assim. Eu falei, cara, não vou escrever, porque imagina, tipo, um texto pra uma revista que tá falando sobre a minha bissexualidade, não tem nada a ver, gerou toda essa repercussão, e eu botei outras pessoas em risco, entendeu? Porque não era só eu. Sim, eu sei. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, então eu acho que também por isso o livro nunca passou disso, sabe? Aí quando você... Longa história pra uma grande resposta, mas assim... Quando você me pergunta se você quer fazer um livro, eu quero. Mas eu não sei se eu sou capaz, com o meu psicológico de hoje, de fazer isso acontecer. A não ser que hoje eu tô muito melhor, né? Porque hoje eu tenho a minha casa, inclusive tem tudo na minha casa, lá no canal. Ela tá blogueira. Mas assim, hoje eu tô muito mais tranquila, mas eu acho que, a não ser que se venha uma proposta assim, tipo, a editora Todavia chegou e falou, tamo aqui 10 mil reais, sei lá, chutando qualquer número, faça esse livro, a gente vai lançar e a gente te ajuda. Você nunca teve uma editora que chegou pra você e falou, Tati, uma editora muito foda, que falou, e aí, vamos fazer uma coisa? Por cima, entendeu? Nunca com muita profundidade. Porque normalmente sou eu que faço essas propostas, né? Inclusive, eu trabalho com isso para outros criadores de conteúdo, né? Inclusive... Já falei com vários que já passaram por aqui. Querido, porque eu nunca quis ser agente, né? Mas como eu conheço a galera da editora, porque também eu trabalho há muito tempo no mercado editorial, e a minha carreira profissional é ainda maior do que minha carreira de criadora de conteúdo. Sim. Né? Sim. Então, eu conheço muita gente legal, gente que eu gosto muito de trabalhar junto e tal. E aí, várias vezes eles falam, tem alguém pra indicar, algum booktuber? Pra indicar que você acha que tem a ver e tal? E normalmente, ou a proposta era, um livro mais leve. Ou então assim, olha, o que você quiser escrever, a gente vai topar. Mas eu sei que se eu sentar pra falar, eu quero escrever isso daqui, tá aqui. Vai rolar uma tensão e eu não vou ter psicológico pra sustentar, entendeu? Exato. Então, por isso que, assim, com todas as letras, por isso que eu queria que, assim, se acontecer, vai ser um dia que vai ler esse meu primeiro capítulo, ou vai ver o podcast, né, o videocast, Exato. E vai falar, cara, eu quero lançar essa história. Sim. Vamos. Porque também tem um monte de coisa legal, não no sentido de Hulk legal de lei, né? Sim. Que vai precisar ser pensada, que vai precisar ser conversada, que vai precisar ser compreendida. Sim, aquela coisa, vai saber meu pai reaparece do nada, não sei. Exato. Né? Não, eu entendo que tenha uma série de implicações e eu entendo 100% quando você fala sobre a questão de perfeccionismo. Eu acho que
Isso passa muito pela minha cabeça também, nessa hora de... Mas eu acho que no final das contas você tem um domínio de texto que, por exemplo, eu não tenho. Então, se eu for se escrever, eu preciso ainda estudar muito. Não tem ghost, pra chegar. Não. Muito pra chegar nesse lugar. Mas eu acho que você já parte de um lugar muito, né, de muito preparo. E eu acho que talvez seja uma questão de preparo mental, que é tão difícil, talvez, quanto preparo técnico. A gente sabe como é que é. Mas eu acho que seria muito incrível, porque eu realmente vejo... E eu li o texto ali... E eu falei, é uma história densa, é uma história profunda, é uma história pesada, mas é uma história, eu acho que você contou de uma maneira muito fácil de assimilar, sabe? Então, não ficou uma coisa pedante, difícil, rebuscada demais, abstrata demais ou nada. Ficou uma coisa muito legal e que realmente, você contando a história, me deu muita vontade de ouvir mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu teria vontade de ler algo seu mesmo que não fosse a sua história da sua vida, fosse uma ficção... Você criou uma coisa muito doida, porque eu acho que isso é o mais interessante. A história por trás do cabine literário. Ela não precisa ser sobre a sua vida, pode ser sobre a vida de outras pessoas. Mas porque é interessante, isso que tem que ficar claro, que a Tati, a gente tem 30 anos, você já fez 31? 30, não, 30. 30 anos de idade. Ela fala como se ela tivesse 45, mas ela tem 30 anos de idade, eu sou mais velho que ela. Mas você viveu, acho que, muitas vidas dentro desse período, né? E eu acho que exatamente essa quantidade de repertório que você teve, que não foi um repertório legal, foi um repertório não opcional, talvez te dê uma visão de construção de outros universos que seja diferente da maioria das pessoas. Isso eu nunca pensei, por exemplo. Engraçado, né? Nunca pensei numa criação de Porque você veio de um lugar... paralelo. É aquilo que a gente tava falando. Você veio de um lugar que podia ter tudo dado errado na sua vida. Acho que 90% de chance de dar tudo errado. E você conseguiu se encaixar nos 10% de hoje você tá aqui, você tem a sua carreira, você tem a sua casa, você tem a sua vida. Isso podia ter dado tudo errado. Então, quantas pessoas passaram pelo que você passou e chegaram no lugar que você tá hoje, né? E que podem contar essa história, ou outras histórias que você viu, que você percebeu em volta e tal. Que não precisa ser necessariamente a sua história, não precisa ser necessariamente uma coisa biográfica. Você pode pegar elementos daqui, inspirações dali e construir uma coisa... Enfim, eu tô aqui agora... Eu sou o coach da Tati. Exato! Eu vou ser o coach. Eu vou contratar ela pra ela trazer famosos pro Liver em Casa. Exato. Porque eu não sei fazer isso. E você me contrata pra ser seu coach. Tá ótimo. Tá? Mas você já tá nesse mundo dos famosos. Não tô, amiga. Sabe qual é o problema? A gente manda mensagem, as pessoas nem leem. Entendi. E eu não tô falando de famoso, não. Eu tô falando de autor. Aqui, né? Tô falando de autor. Eu não tô falando de... eu tô droga. mandando mensagem pra pessoal da Globo. Não, eu tô mandando mensagem pra autores e tal. É difícil ainda. Entendi. Mas também tem uma coisa de eu acho que a galera me vê muito como literatura jovem. Ainda. Pode ser. Entendeu? Pode e eu já ser. tô fazendo essa transição, entendeu? Mas eu acho que ainda tem um tempo até as pessoas me aceitarem nesse outro lugar também. É isso. Não, mas aí manda uns vídeos seus, entendeu? Novos, outra coisa, entendeu? Outra produção de conteúdo pra mostrar isso, assim. Sim. Mas eu acho que dentro dessa coisa, né, tudo isso que você falou me deixa mais frustrada, entende? Ai, que ótimo. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Joguei o celular no chão. Joguei a chave do carro no chão. Não, eu digo, eu acho que isso que me frustra mais, porque... sabe quando algumas coisas parecem ser tão grandiosas, assim, que aí você fica assim... Pois é! Tipo, sei lá, você falando... nossa, nenhum famoso vem e tal, quando eu mando... E aí eu fico assim... Como não? Tá ligado? Tipo, você é deste grupo, as pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é. Por que que... E aí me frustra. É a mesma coisa desse lado, assim. Tipo, você tem uma história, você chegou num lugar. E eu fico assim, sim! Mas eu não consigo. Sim. Então, meio que essa história de que... E eu passo por... Mas também talvez essa seja a estrelinha, assim, o temperinho na minha produção de conteúdo. Sim. Porque na literatura eu também sinto a mesma coisa. E aí eu sei que você também sofre um pouco desse mal, que é a história de que, assim, pra mim a literatura é tão legal, cara. Sim. É tão legal. E aí, pra mim é tão óbvio que é legal. E que aí eu fico desesperada. Então, os meus vídeos, eu sempre sou desesperada. Porque eu fico assim, mas olha esse que é o seu diferencial. olha este livro. Mas esse é o seu traço de personalidade que é o seu diferencial. Mas aí é que tá, entendeu? Eu vou ficar doida, mas pelo menos eu vou ficar conhecida pelas pessoas. Mas vem de uma frustração, entendeu? Mas eu acho que também, agora que eu já te joguei num lugar de totalmente obscuro e péssimo, de ansiedade, gatilhos, etc. Eu também falo isso muito. Eu acho que
eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu não preciso escrever um livro. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro ler o livro dos outros, eu adoro comentar, eu adoro pensar sobre aquilo, eu adoro falar sobre a vida dentro e fazer os paralelos da ficção com a não ficção, que eu acho que é uma coisa que eu faço muito. E é onde eu conto muito a minha história dentro da ficção de outras pessoas. Mas eu não preciso ser um autor, sabe? É lógico, a gente quando começa a ler, desde criança e adolescente, etc., a gente começa a se colocar nesse lugar de, um dia eu também quero chegar nisso e fazer aquilo. E eu, obviamente, já me vislumbrei nesse lugar 1000 vezes. Mas eu sou muito feliz do jeito que eu sou, eu me sustento muito bem, eu gosto muito do que pode vir ainda aí. Mas se eu quero deixar bem claro pra mim que se eu tiver 50, 60 anos de idade e eu falar, galera, agora eu vou viver a minha vida offline, tá tudo bem se eu não tiver um livro publicado. Eu não vou ser frustrado, eu não vou ficar assim, nossa, que frustração, eu não consegui... eu pensei em inglês agora, Luciana Gimenez. Eu não consegui conquistar alguma coisa. Pra mim, eu já conquistei. Eu já tô num lugar que eu já sinto que eu cheguei aonde eu queria chegar. E daqui pra frente é lucro. Mas eu também não quero te colocar no lugar de que você precisa, porque no final das contas você também faz muito pela literatura, sem necessariamente escrever algo seu próprio, entendeu? Eu concordo, assim, eu acho que eu me sinto muito completa produzindo conteúdo, inclusive no meu vídeo de despedida, que acabou não sendo uma despedida, o meu choro veio daí também, né, porque eu começo a chorar no meio do vídeo, e eu falo, né, meio que pra mim mesma, assim, tipo, não quero terminar com o ler um livro, tipo, não quero parar com isso, sabe? Eu quero continuar. Porque também foi assim que eu moldei o meu estilo de leitura, né? Eu até falo uma frase que ficou na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, pode crer, exatamente isso. Eu gosto muito mais da literatura e do que a literatura me oferece do que da leitura em si, sabe? Eu gosto dessa história, eu gosto de sentar aqui com você e conseguir fazer os links mais idiotas e mais aleatórios possíveis com a literatura. E a gente tava falando aqui, eu até fiquei pensando assim, se tiver que indicar livro, eu posso indicar um livro que tem a ver com isso daqui, que não sei o que lá, que tem a ver com isso que lá. Então, assim, é muito louco. Isso pra mim, que é o mais legal. E aí, estou neste lugar que eu gosto muito desse meu traço, entendeu? Dessa minha característica. Que eu não sei se necessariamente é uma qualidade ou não, mas eu gosto disso. Eu também me sinto muito bem. Mas um livro eu acho que ia me... Duas coisas. Se eu fizesse letras, a segunda graduação, e o livro, eu acho que eu ia me sentir... mais bem quis. Mas aí é probleminha psicológico, entendeu? É um negócio aqui, ó, da minha cabeça. Mas tá tudo certo. A minha psicóloga diz que a gente tem que ter sempre a cenoura na frente da nossa cabeça pra gente continuar se movendo. E fazendo coisas. Então, eu também tenho esses pensamentos e eu super imagino que você também tenha. Mas a gente vai aprendendo a conviver com eles de uma maneira saudável. A gente não pode conviver com esses pensamentos de uma maneira autodestrutiva. Corta a cenoura aqui, ó. A cenoura na frente não pode ser entendeu? A cenoura não pode entrar em outros locais, entendeu? Isso. A cenoura entra na boca e não em outros locais, ok, galera? Muito importante deixar isso claro aqui no final desse episódio. Olha só, eu queria conversar com você sobre muitos assuntos, inclusive perguntar livros, dicas, etc, etc. Talvez a gente vai ter que fazer uma segunda gravação pro canal, uma outra coisa. O problema é que a gente já está mais de 1h10. Sem contar com o que a gente conversou lá atrás. Exato, sem contar, então, assim, infelizmente, o público brasileiro hoje, brasileiro não, mundial, não tem mais atenção pra assistir vídeo de uma hora. Não tem. Tá difícil, tá muito difícil fazer conteúdo grande, gente. Tá difícil. A gente já praticamente produziu aqui, bati no microfone, a gente já praticamente produziu aqui um filme, né, pra vocês assistirem aí. Total. Mas eu quero agradecer muito que você tenha vindo. Obrigada muito, muito, muito. Principalmente que foi de uma hora pra outra, assim, tá? Você pode, posso. E é isso. Além de tudo, você tem o podcast, o Biscoito Podcast. O Biscoito Podcast. Que é muito legal. Que é muito legal também. Agora eu queria ser bi só pra poder participar. Não, mas a gente aceita. A gente então tá, que ótimo. Tem uns amigos que são, tal, acontece. A gente tá também passando por um momento de reestrutura, porque o Biscoito, o nosso contrato com o Spotify acabou. E a Babu também saiu, porque era eu, Gui Neves e Babu Carreira. A Babu saiu, então a gente tá passando por um projeto novo. E também dentro do Biscoito tem o Biscoito Recheado, que é comentário de RuPaul. Que é com a Dakota Monteiro, com o Thiago e com o Gui Neves. Então, assim, que também é outro bracinho do Biscoito. Então, a gente tá meio que entendendo como vai ser a dinâmica. Em breve teremos novidades. Vai ter que me seguir pra saber. E vai ter que fazer que nem fizeram com a Kabuki. Pedem o 2 que eu volto. Pra ela fazer o segundo episódio, já que... Porque o da Kabuki bombou no YouTube, principalmente. Cara, esse ano eu tô muito cara de pau. Não, mas esse ano eu tô assim... Mas é isso aí. A gente vai, aos poucos, cada ano que vai passando na nossa vida, a gente vai
perdendo um pouco da nossa... Dignidade. Eu nem ia nem falar dignidade, a gente vai perdendo esse medo que a gente tem de coisas tão simples, né? E que depois a gente vai vendo que são mais naturais do que a gente achava antes. Exato, que na verdade era só ter perguntado, né? É isso, até que a gente chega com 60, 70 anos e a gente é doido. Exato. É assim que é loucura senil. Assim, a coisa de ser senil, ela vai acontecendo desde os 20, 30 anos. Ela vai acontecendo lentamente, entendeu? Exatamente. Aí daqui a pouco a gente pinta o cabelo de roxo e é isso, Cada entendeu? hora uma história. Mas Bom, bem, tem o biscoito, tem o Valer um Livro, me sigam lá. vai estar tudo aqui muito embaixo, obrigada. tá? Em todos os lugares. Muito obrigada Obrigada por pelo ter convite. vindo. Obrigada por me ouvir aí, foi quase uma sessão de terapia. Foi, exato. Foi um coach aqui total, tá? E até a próxima.